Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 24º episódio dessa segunda temporada, The Collaborator, que a gente vem numa sequência de excelentes episódios e esse também não deixa nem um pouco a desejar aos anteriores. E para falar sobre esse episódio hoje estão aqui Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos em mais uma pequena colaboração aqui no podcast. E Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse episódio, eu fazia bastante tempo que não assisti ele, embora eu tivesse assistido várias vezes, tinham várias coisas que eu não me lembrava. Eu acho que ele tem uma coisa muito forte, que são as cenas entre diversos personagens. Para começar, a gente tem a Louise Fletcher, que acho que não tem uma vez que ela não esteja num episódio que ela não arrase. Ela eleva pra caramba a qualidade das atuações, das cenas em que ela participa. Obviamente, para mim, é sempre um prazer assistir episódios em que a Kira esteja no centro dele. E aí eu gosto bastante de uma cena dela com o Odo, que tem implicações lá pra frente, bem interessante. A cena do Sisko com a Vedek Winn também é muito boa. Posso dizer, finalmente, que a gente não vai ficar mais errando de chamar a Winn de Kai, porque agora, finalmente, a gente pode falar sem dar spoilers sobre a Kai e o Winn. E aí tem cenas da Kira com a Winn. E eu achei que esse episódio, o Philip Englund talvez seja o melhor episódio dele. Eu gosto bastante da atuação dele nesse episódio. Eu acho que me soa menos falsa do que em alguns outros anteriores que eu não gostei muito. Eu acho que ele tá melhor nesse episódio. Muito embora eu ainda continue achando que a relação dele com a Kira é bem sensal, assim. É uma coisa que realmente pra frente eles resolvem acabar com o negócio porque não tava dando muito certo, não. Mas vamos ver, assim, primeiro as impressões que vocês tiveram inicialmente, assim, desse episódio. Bom, eu gosto desse episódio. Primeira vez que eu assisti, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com algumas coisas. Final dos anos 90 ali, assistindo o canal Universal hoje, antigo canal USA. Sinceramente, achei o episódio um pouco complexo, assim, na política, a tentativa de encobrir uma coisa com várias camadas diferentes, de mentiras. Mas depois de uma segunda, de uma terceira assistida, eu comecei a ter um apreço maior por esse episódio. Até por coisas que acontecem, vamos dizer assim, nas periferias do episódio, como você já citou aí algumas coisas, como, por exemplo, algumas cenas entre alguns dos protagonistas e também das atrizes e atores convidados, que eu também achei bastante interessante. Eu gosto desse episódio, de forma geral. Eu acho que ele tem alguns problemas, né, que a gente vai poder falar aí durante o podcast. Acho que ele foi importante, muito importante para definir algumas coisas. Primeiro para definir, outras para reforçar, né, também coisas que a gente já tinha visto em alguns outros episódios. E então, para mim, foi um vencedor aí, né? Mais um vencedor nessa reta final da segunda temporada de Deep Space Nine. Muita coisa legal pra gente comentar aí. Eu sempre gostei muito do episódio. E vendo agora, eu acabei de revê-lo, eu achei ele ainda mais forte, muito interessante. Eu não lembrava direitinho, assim, as chamadas, né, os callbacks para alguns episódios anteriores. Então, por exemplo, você tem logo na primeira cena de encontro, Brian e Kira encontram ali no Promenádia com a Vedek Winn, e você tem, sem tanta menção explícita, dá para saber que estão falando daquilo, mas não tem aquela menção explícita, os eventos de In the Hands of the Prophets, por exemplo. E é usado com humor
e a parte passiva-agressiva da Win é feita de toda maneira. A Kira também entra um pouco nesse ritmo, e a coisa vai e vem ali, e é uma coisa séria que está falando do episódio anterior, sério, que poderia ter assassinado, poderia ter ocorrido a morte da terceira pessoa ali do diálogo, com humor, e muito do episódio se constrói assim, de uma maneira sutil, de uma maneira adulta, e eu acho bastante interessante. A cena do Sisko e da Win, você pode lembrar até desde o piloto do Emissary, qual é a posição dele, aí o Sisko reitera a posição dele, ainda bem como um oficial federado, é um assunto interno, agindo de maneira política, semana que vem a gente vai lá, aí no final tem um retorno, aí cai, Kira, ela já como cai, Kira, o negócio é o seguinte, aquele papo lá com o Sisko, deixa pra depois, valeu? Valeu. E a terceira, tem 4, né? Tem mais 2 na realidade. Naquela cena, o Quark tá lá fazendo o hackzinho dele ali na Assembleia dos Vedex, aí tem uma fala dele um pouquinho antes que é muito legal, ele queria a ordem por escrito e assinada pelo Sisko. Aí ele pergunta, pra onde que é mesmo? É pra Assembleia dos Vedex. Meu Deus, o negócio aí é legal, agora vocês querem que eu faça um sacrilégio também, excelente, achei muito legal. E quando ele tá fazendo as maracutaias dele lá, o Oda e a Kira vão pro cantinho ali, não sei se ali já é um pedaço, eles saem do Quark, não lembro exatamente onde que eles estão ali, e me ocorreu outra coisa, depois eu deixo pra depois. Dá a impressão que quando o Odo fala aquela coisa em circunstâncias extremas, já observei que os humanoides em circunstâncias extremas, mesmo os melhores deles, podem fazer coisas extraordinariamente malignas ou malvadas ou inconcebíveis, impensáveis, e olha pra Kira, então dá a impressão que ele tá lembrando dos eventos do Necessary Evil. E a coisa que eu imagino que a Mariana já mencionou aí é numa outra cena lá no escritório do Odo, que acho que ele tá procurando ali o que houve, os dados que a Vera Queen acessou ali do computador dele depois de falar com aquele colaborador de fato que estava preso lá, Cubos, não sei. Ela fala que ama tá apaixonada pelo Bareil, aí vai pra cara do René beijando ar, aí ele faz uma coisa ali que parece que ele reatualizou as definições dos parâmetros de atuação em Jornada nas Estrelas. Ele meio que quebra tudo, aí ele joga pra dentro. Mas a gente tava pensando já, até fazendo um bingo aqui, né? Se você ia perceber que tá acontecendo isso com vocês, todo mundo sabia e tal. É claro que no primeiro momento é aquele estalo que de vez em quando os produtores referenciavam. Mas foi em Collaborate, a gente descobriu que o Oda era apaixonado pela Kira e tal. E pior que parece que a história não foi nem a cena, parece que foi nos copiões, nos dailies do episódio, eles já olhavam pro monitor e já começavam provavelmente o Arabelle e o Robert Hilton Wolf, um cochichando pro outro, olha o Odo ali, não sei o que, e aí tal. Então essas coisas importantes nessas cenas, várias cenas com 2 personagens, de callbacks para episódios passados, e esse daí que vai ser importante para o futuro. E uma coisa engraçada que eu não tinha me dado conta, que o cara que sugeriu a história desse, Gary Rollins, ele sugeriu a história do Children of Time, que é da 5ª temporada, que é que o Odo de Gaia diz I love you, Nerys, pela primeira vez, que fala pra ela. Eu nunca tinha reparado isso. É curioso. Que inclusive ele teve a ideia de fazer o Children of Time depois de ver essa cena do Auberjonois fazendo o Odo. E até fiquei na dúvida, porque eu não achei em nenhum lugar. Então, tipo, essa cara do Odo foi total do Auberjonois? Ele é quem fez essa cara ali, porque talvez ele já imaginasse que o Odo era apaixonado pela Kira? Ele age assim, como se tivesse de alguma maneira o magoado, mexido com ele de alguma maneira. Aí depois ele sai pela tangente e conta, mas todo mundo já tá sabendo, você que demorou pra entender o que tava acontecendo, dá aquela... Ela tava de costas, aí tudo casa, a cena é fantástica, né? Porque ela tá de costas quando ele faz a cara. E a hora que ela vira pra ele, aí ele muda. Isso aí é... Mas vocês estão usando muito eufemismo. Fala aí, Alexandre. Não é mais ou menos. É mais ou menos. Não é mais ou menos. O Odo sentiu o golpe ali, quando a Kira falou que amava o Léo, né? Entendeu? E ele mostrou que doeu. Tanto que ele sentiu que doeu
mostrou que doeu e aí se recompôs. Tipo assim, bom... Não, é né? que no momento ela tava de costas. Aí dá pra você, não, mas ela não percebeu. Não, ela não sacou. percebeu, mas todos nós percebemos, né? Sim. Sim. He says he's not guilty. I know he's not guilty. But you're afraid he's guilty. I love him, Odo. Really? Well, What? I was just wondering when you were going to figure that out. You humanoids, when it comes to emotional attachments, you never see the obvious. É, por isso que tem esse amor, ou seja, o sentimento dele por ela é rastreável, né? Tem gente que fala que foram os Dailies, que aconteceram outras coisas, né, que a gente nunca vai saber, vai ver pelo menos. Mas tá no episódio, tá? Tem uma cena do episódio. E isso aqui foi decisão criativa do René, né? Segundo o David Livingston. É, eu acho que se pegar o texto, dá pra fazer de outra maneira, assim. O ator foi, o diretor, tá bom. Ninguém falou nada, foi pra lata. Se pegar o texto, a gente ficar brincando aqui, deve dar pra falar de uma outra maneira que não parece, não tem nada a ver. Ele é que foi nessa mesmo. E foi bem. Ah, porra. Essa cena é incrível. Imagina. Putz, grilo. Não, essa cena é incrível. Caraca. E é legal, tipo assim, a Kira vira assim, mas tipo assim, ela vê que aconteceu alguma coisa, só que ela não viu, ela vira pra, né? Aí, não, mas, né, tudo certo? Não, sim, é porque eu só tava aqui pensando quando que você ia cair na real, porque os humanoides têm dificuldade de lidar com esse tipo de sentimento e tal. E ele tá falando dele mesmo, porque no fundo, ele pode não ser humano, né, na forma. Ele pode morar num balde, mas ele é humano, né? Exatamente. Um dos mais humanos da série, aliás. Ele se mostra extremamente humano nessa cena, a reação dele. E voltando aí também, né, um pouco, o Luiz também já comentou, e eu também, quando eu dei minhas impressões iniciais aí, que eu tava falando sobre periferia, coisas que acontecem na periferia, isso aí não tem ligação direta com a história do episódio, mas é um caco importante, né? E vai ser importante até o último episódio da série. Assim como também eu acho que a relação dos romance, a relação, você tá falando? Não, relação. Independente dos dois, independente se é romance, se é amizade, o que é. Se a gente precisa rotular o que eles têm. Mas a relação deles nesse episódio, ela dá vários outros passos, né? Porque você também comentou, lá depois, quando eles estão conversando lá no Promenade, depois que o Quark tá lá verificando lá no computador, lá as informações dos arquivos que eles pediram, eles saem e vão lá pro Promenade. E aí o Odo mostra onde o Pryler Beck lá tinha se enforcado no Promenade. Fica até olhando pra cima, tem até um ângulo legal ali de direção. E aí a Kira fala, mas ele era um colaborador, tal, né? Ele traiu o povo dele. Aí o Odo vai dar não foi uma indireta, não. Ele dá uma direta. Que ele fala. É a impressão que eu tive também. Exatamente. Fala, dependendo das circunstâncias, a melhor das pessoas é capaz de fazer coisas terríveis. E aí, cara, a Kira fica completamente desconcertada, assim, com o comentário, assim, ela fica olhando, assim, com aquela cara, assim, de literalmente desconcertada. Fala, cara, esse cara tá falando isso pra mim mesmo? E tá, né? Tá. Então, ali é quase uma DR ali, né? Ele meio que desabafando. Então, acho que foi muito interessante isso ali. Eles estão ali trabalhando inicialmente, coletando informações lá da investigação, o que quer que seja, mas o mais importante acontece na periferia, que é o desenvolvimento da relação dos dois com base no que tá acontecendo, com a Kira principalmente. E aí eu acho que, assim, não sei, a minha percepção é a seguinte, eu acho que como ele tinha já, entre aspas, tomado um choque de realidade, tipo assim, a Kira tinha meio que machucado ele, tudo bem que foi inadvertidamente, não foi de propósito. Eu amo o cara, eu amo o Barel. Acho que ali ele sentiu um golpe e ficou magoado. E aí eu acho que ele meio que se sentiu no direito de falar pra ela, tipo assim, dar a direta pra ela, falar assim, dependendo da circunstância, a melhor das pessoas, ou seja, você é capaz de fazer uma coisa terrível, entendeu? Good man does not betray his own people. The one thing I've learned about humanoids is that in extreme situations, even the best of you are capable of doing terrible things. É que eu acho que, mas ao mesmo tempo também, me parece que ele queria apaziguar o coração dela com relação ao Barel.
do tipo, para ela de repente pensar de um outro modo, que talvez ele tivesse um motivo para fazer aquilo. Mas aí não estava o Burrell ainda envolvido ainda, eles estavam começando ainda. Não, estava porque o Cubus tinha acusado o Burrell de que ele tinha conversado com o Pryler Beck no dia seguinte do massacre. Então tinha ficado subentendido que a Wynn iria acusar o Burrell de que ele é quem tinha passado a informação e que o Pryler Beck era só o intermediário. Ela estava apreensiva de por que ele teria feito isso, tanto que ela ter confessado pro Odo que ela estava apaixonada pelo Burrell, a fala anterior dos dois, ela assim, eu sei que ele não... Como que ela fala? Eu sei que ele... Ele é um bom homem, ela fala. Que ele não faria isso, aí o Odo fala, mas você tá preocupado que pode ter sido ele mesmo. Então eu vi mais essa cena, assim, do Odo tentando apaziguar o coração da Kira ali naquele momento, pra ela não ficar tão preocupada que as coisas iriam se resolver, e o que quer que seja que o Burrell tivesse feito, talvez ele tivesse uma justificativa da mesma forma que a Kira teve as suas justificativas, por exemplo, em Necessary Evil, sabe? Eu não entendi dessa forma, não. Porque eles estavam falando lá do Pryler Beck, que ele estava dizendo, o cara era meu amigo praticamente, não dá pra entender, assim, o cara como uma má pessoa. E aí a Kira fala, não, mas o cara traiu o povo dele. Ele falou, mas, minha querida. Então, mas a Kira, Necessary Evil, ela não traiu ninguém, assim, traiu, não contou pro Odo o que ela tinha feito, mas o que ela fez não foi repreensível. Então, mas acho que na visão de justiça, vamos dizer assim, do Odo, tipo assim, 2 errados não faziam certo, entendeu? Você não dá pra relativizar a causa de uma tragédia, vamos dizer assim, entendeu? Eu nem pensei nisso, que o Odo estaria dando uma indireta pra Kira. Eu senti muito isso, assim, sabe? E eu acho que isso é ótimo, assim. Sim. Eles chegaram num grau de sinceridade mútua, vamos dizer assim, que é difícil, assim, você conseguir numa relação, até numa relação real mesmo. A partir do momento que às vezes você atinge um certo grau de relacionamento com uma pessoa, às vezes você fica até com mais preocupação de falar algumas verdades, pra eventualmente não machucar a pessoa. Mas você vê ali que a relação dos dois tá ficando tão forte que eles têm, assim, um certo grau de liberdade ali de transitar por assuntos espinhosos, vamos dizer assim. E eu achei isso muito forte. Por mais que, assim, a gente só vá ver realmente a certeza dos sentimentos dele pela Kira lá em Heart of Stone, na 3ª temporada, que ele fala rasgado, mas aqui, cara, eu acho que o relacionamento deles atingiu outro nível aqui. Então eu achei bem complexo aqui, essa parte aqui do episódio, bem interessante mesmo, grau de profundidade grande, assim, uma relação, assim, entre duas pessoas, e sem rotular. É o quê? É amante, é amigo, é confidente, é o quê? Não importa, mas é uma relação muito forte entre duas pessoas ali, que a gente consegue perceber. Com certeza. E aí, acho que tem outra coisa também, que foi o que meio que você comentou no começo, da complexidade desse episódio, que eu acho que é essa história de Bajor com relação aos colaboradores. Eu achei bem legal eles terem jogado, assim, dizendo que tinha uma proclamação de Ilvian, que aí foi um documento que o governo provisório bajoriano fez depois do fim da ocupação cardassiana, em que exilava todos os bajorianos que trabalharam no governo durante a ocupação. Make it brief. I don't enjoy talking to collaborators. I'm not asking you to like me. I'm simply requesting that I be allowed to return home. Your request is denied. I doubt if you have the authority to make that decision. The decision has already been made. In the Ilvian Proclamation, every Bajoran who was a member of the Cardassian occupational government was sentenced to exile. Your name was number 4 on that list. Personally, I think you all got off too easy. E é legal que daí a gente fica sabendo disso por conta do personagem desse episódio, o secretário Cubus Soul. Isso aí é importante, porque eu não sei se isso aí é uma coisa complicada e perfeitinha para esse episódio ou se isso é falado depois, porque até agora, na série, não estava claro que existia algum tipo de governo. Mesmo que fosse um governo fantoche, que era, né? Mesmo que fosse um governo fantoche durante a ocupação, até agora, pelo menos eu tinha a impressão que não tinha nenhum corpo de governo bajoriano. Por mais
fraco. Isso aí não estava claro, não. E eu não sei se depois disso isso vai ser falado. É interessante? É possível? Contradiz algo que foi dito antes? Eu acho que não. Talvez seja mais a tua presunção, né? Se imaginar, eles estavam sob julgo cardassiano, o governo bajoriano foi dissolvido completamente, não tinha nada funcionando. Por outro lado, aqui está dizendo que tinha um governo, tinha um secretário, que era tipo um oficial de ligação desse governo fantoche, e o corpo que fazia de fato a ocupação por parte dos cardassianos, e tinha esse outro adido na Assembleia dos Vedeques que fazia o mesmo, só que da parte religiosa, para o corpo cardassiano também. Isso contradiz o que veio antes? Provavelmente não, mas é curioso. Caramba, eu nunca pensei nisso. Eu não lembrava disso. Isso é falado de novo? Eu não me lembro se entendeu? Porque é curioso, aparece né? mais alguma coisa com relação a isso. E pro episódio é feito bom uso disso. Não parece algo totalmente absurdo, não é contraditório, pelo menos eu não vejo como contradição. E eles fazem um uso muito bom, principalmente pela facilidade que o Odo lida com esses personagens. Porque ele conhece o tal do secretário, ele conhece aquele Prarabeck, ele interage muito bem com o Cobus, ele fala de uma maneira como conhecia, sabia o que estava acontecendo e tal. O cara vivia aqui mesmo e tal, entendeu? É bem legal a forma como o Odo naturalmente está inserido e faz sentido, parece natural. Em princípio, você até pensa que o ator do Cobus não é tão tchan, mas acaba funcionando muito bem. Eu não sei se pelo René ele fazer de um jeito que a coisa fique pro cara, não vou fazer feio, e fica interessante, e acaba funcionando muito bem. E essa coisa dele conhecer esses tipos, eu acho, ele colocar o Ducati, ele menciona o Ducati, e faz sentido de alguma maneira. Eu acho que é bastante rico quando você está numa certa frequência, que as coisas que você vai colocar no papel vão soar coerentemente, vão ter um peso dramático interessante. É porque eles já tinham mencionado várias vezes a questão dos colaboradores durante a ocupação, bajorianos que se beneficiaram para ter uma vida melhor enquanto os outros lutavam para libertar o planeta. E aí é legal porque, assim, a gente vê lá em Duet que os bajorianos não conseguiram ter um alívio em relação ao que os cardassianos fizeram, porque os cardassianos foram embora e ninguém foi julgado pelos crimes cometidos em Bajor. Então é legal ver que foi possível, de alguma forma, eles fazer uma certa justiça com relação aos bajorianos que foram colaboradores. Era o que eles podiam fazer dentro do sistema deles. E eu acho que vai bem, assim, do que a gente viu dos cardassianos e mesmo em Necessary Evil, quando o Ducati chama o Odo para tentar resolver o assassinato, assim, os cardassianos querem se distanciar ali. Eles têm uma vaidade de que eles querem parecer que eles são bons e tudo. Então acho que faz todo sentido você ter um governo bajoriano que no fim eles é quem dão cabo das ordens que os cardassianos mandam, como se eles fossem os responsáveis. É interessante, sim. Eu acho que é interessante eles trazerem isso, mas eu não lembrava lembro desse detalhe. Eu realmente acho que depois não foi mais falado sobre isso. Não me lembro. A gente vê alguma coisa naquele episódio da mãe da Kira. Esqueci o nome do episódio. Wrong's Darker Than Death or Night. Eu acho que é isso. Descobre-se lá que ela teve uma relação com o Ducati e tal. Lá a gente vê a operacionalização ali de algumas coisas, que tem presença de bajorianos ali, entendeu? Então, tem as festas lá que, enfim, fazem lá nos aposentos lá, tem presença de bajoriano. Então a gente vê que tinha ali, né, alguma, entre aspas, relação corrupta de alguns bajorianos com a ocupação. Mas o que eu acho interessante, assim, o que esse episódio traz de mais interessante é isso que você comentou, Mário. De existir, os caras terem pensado em existir ali uma lei, alguma coisa assim, uma regra específica, dizendo que o cara que era colaborador, ele tem que viver exilado. E isso puxa fio da meada pro cara que apareceu lá na estação, o Cubus, o secretário Cubus, ou o que lá. Por que esse cara tá aparecendo aí? Se esse cara era colaborador, tá exilado, que raios esse cara tá fazendo aí? E aí, enfim,
Isso suscita pra gente, obviamente, que a presença da Vedek Win na estação provavelmente era pra encontrar com esse cara. Sim. Há 2 dias ali da eleição ali pro novo Kai, isso encaixa direitinho, eu acho, com o que ela fala pra Kira. A Kira pergunta pra ela, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, olha, se fosse pra você saber, minha querida, você já saberia, né? What brings you to the station, Peregrine? My child, if I thought the prophets wanted you to know the purpose of my visit, I would have informed you of it in advance. Nossa. Assim, não é da sua Caraca. conta. Não, e depois ela diz, parece que realmente no fim você é quem vai estar envolvida com isso. A hora que ela joga pra Kira fazer a investigação. Não, exatamente, ela usa os profetas as 2 vezes. Se fosse pra você saber, os profetas já teriam indicado que você deveria saber por que eu tô aqui. Depois ela falou, no final das contas, os profetas realmente querem que você participe disso. Exatamente. Então é incrível, assim, a escrita é incrível dessa Bem cena. legal, show de bola mesmo. E o interessante é que, assim, eu não sei vocês, mas, assim, desde os primeiros 2 atos aí, você vê que a Vedek Win é realmente uma política patologicamente ambiciosa por poder. Manipuladora, sem escrúpulo. O que a gente viu lá em The Hands of the Prophets e na trilogia do Círculo, aqui tem o payoff definitivo pra mim. Acho que a partir daqui você vê, cara, essa mulher tá disposta a tudo. Se lá em The Hands of the Prophets ela tentou matar o Vedek Burrell e na trilogia do Círculo ela tentou lá politicamente crescer, apoiando lá o reacionário total. Aqui, cara, ela falou, bom, falta 2 dias pra eleição de Kai, é agora ou nunca. Eu vou pro tudo ou nada agora. E ela foi. Conseguiu manipular todo mundo pra fazer aquilo que ela queria. Não, e ela dá uma olhadinha pro Cubus, ou seja, ele não chegou ali porque ele quis voltar pra Bajor. Ela, com certeza, de alguma forma, já devia estar tentando descobrir alguma coisa que ela poderia fazer contra o Burrell pra tirá-lo da eleição, do páreo, e aí, não sei como, ela descobriu a história do Cubus, e o cara, obviamente, queria a chance de voltar pra Bajor, ela deve ter prometido pra ele asilo, e aí ele foi. Então, quer dizer, isso daí já estava tudo planejado. E não só isso, ela falou assim, bom, vamos ver, eu tenho isso daqui, mas eu vou tentar outra coisa. Aí ela vai lá conversar com o Cisco, que é fenomenal a conversa dos dois, porque são várias coisas subentendidas que um sabe exatamente o que o outro quer dizer, mas não é dito, assim, na lata. Nossa, é fantástica a cena ali. É a única cena que o Cisco aparece no episódio, mas é muito boa. Am I correct in assuming that you no longer consider the Federation to be an enemy to Bajor? Emissary, I admit I had some concerns about Bajor's application for Federation membership. But now, I see that the Federation's presence here is essential for our long-term security and growth. Then you support the notion of Bajor joining the Federation. If that is the will of the prophets, I would never oppose it. I'm glad you said that. And I would be grateful if you would tell it to the Bajoran people. Nothing could make me happier than to please you, Emissary. Perhaps you and I could address the Vedic Assembly together, so everyone can celebrate our new friendship. An excellent idea. Perhaps sometime next week. Why wait, Emissary? I'm sure the Assembly would grant us an immediate audience. I'm sure they would. Unfortunately, if we were to appear together in public before the choosing, it might be misconstrued as an endorsement of your bid to become the Kai. Então, mas essa cena do Cisco eu até acho que, assim, é até uma conversa mais transparente do que eu esperava. Porque ali o Cisco também mostra que é um animal político também, né? Assim, ele sabe também. Ele fala, cara, eu não vou me meter na política bajoriana, mas se você quiser endossar a ida de Bajor pra federação, eu vou lá no comitê de Vedex com você e falo que a gente é amigo, não tem problema não. É só você me apoiar. Você me apoia que eu te apoio. Mas não vou fazer isso hoje, senão vai impactar aí na eleição do Kai, mas eu vou na semana que vem, sem problema nenhum. Ou seja, ele falou, faça aliança contigo. Se você me ajudar a chegar também no meu objetivo, igual o Luiz comentou, ele tá pensando como oficial da frota ainda, né?
Falou, não, beleza, eu te ajudo, você me ajuda que eu te ajudo. Então a gente vê que realmente ali o negócio fica mais transparente, né? Não, do lado dele é mais transparente, que ele tá analisando, ele deve estar pensando assim, o que diabo essa mulher quer? O que ela quer? O que ela veio falar aqui comigo? Aí ele vai analisando a situação, vai vendo o que está acontecendo. E ele deixa claro, pela convenção de que é protagonista, Star Trek e tal, que ele está falando a verdade. Então o lado dele é mais transparente. E ela entende que é transparente, que é o que ele quer ali. Mas o lado dela é mais, ela tá tateando, tá vendo, aquele jeito dela de... Vai que cola, né? Ela fala um negócio legal também. Mas já tá claro, é claro que você apoia o Boreal. Oh, I doubt that, emissary. It's common knowledge that you support Vedic Boreal, although I have been pleasantly surprised that you haven't made any public statement to that effect. The election of the Kai is strictly an internal affair to Bajor. As a Federation officer, I would never interfere. What an enlightened philosophy. So, then, it's agreed. I'll be seeing you sometime next week. I look forward to it. Só faltava ela falar assim, a Kira, a tua primeira oficial tem um caso com ele, né, Cisco? Só faltava ela dizer isso. Teria mal, seria uma coisa assim, pela pacificação, sei lá, encontrem um termo. Mas ele mesmo assim, ele segura, ele fala, não, poderia ter outro efeito, não é por aí, mas semana que vem a gente tá lá, sem problema nenhum. É legal também. Mas é interessante que você comentou sobre a Kira, né? A sua primeira oficial aí, tá tendo uma relação aí com o Vedek Bareil, mas é legal também que a gente vê que, interessante, né, da religião bajoriana, parece que ela é mais democrática, assim, né? Que existem correntes diferentes da interpretação lá das escrituras sagradas. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, esse negócio do voto era sacanagem da Kira, ela inventou um voto, entre aspas, ela tem um voto porque ela é primeira oficial de DS9, ou o cidadão comum vota? Eu acho que vocês entendem? Eu entendo que todos os bajorianos votam. É voto mesmo. Eu não sei aí o quanto, se não tem um peso diferenciado, os Vedeks votarem, não sei, não fica claro realmente. Porque você poderia ter pesos, então vocês né? acham que é pra valer, ela não tava de sacanagem, ela falou sério mesmo, tem um eu voto. Acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, deve ter uma votação, entre aspas, popular, vamos dizer, mas acho que isso teria algum tipo de validação lá pela Assembleia dos Vedeks lá, entendeu? É porque o negócio era fechado, a Kira estava lá esperando, né, acabar a Assembleia dos Vedeks, que foi quando oficializou a eleição da Kai Wynn. Então, realmente, não dá para saber exatamente como que é essa escolha. Se a gente for levar em consideração o paralelo com o papado de, sei lá, 500 anos atrás, só quem votaria, teoricamente, seriam os clérigos, né? Mas, em teoria, esses clérigos representariam parcelas, né, da sociedade, vamos dizer assim. Há 500 anos atrás, lá na Idade Média, seriam as famílias mais abastadas, tal, os médicos da vida, enfim. Mas, se a gente levar em consideração o que a Kira disse, né, que ela falou que ia votar lá num tal de Vedek Tolena, né? Porque vocês não entenderam que era uma mulher, não? Ela fala assim, porque eu parecia não concordo que era uma mulher. Então, porque ela fala que não concorda com a forma como o Bareil interpreta as escrituras. E interessante... Isso aí também ela tirou da cabeça dela, a gente nunca viu isso. Não, então, mas o interessante é que no próprio episódio, quando eles encontram a Kai Wynn a primeira vez, a Kai Wynn fala a mesma coisa. Olha, ainda bem que a gente tem interpretações diferentes das escrituras, né, Bareil? Porque você pensa de um jeito e eu penso de outro, que ela tá falando com as crianças, para as crianças serem boazinhas, para elas serem cuidadas pelos profetas. E o Bareil fala para ela, não, mas peraí, o amor é incondicional, não tem condição. Ela falou, tá vendo? É importante você pensar diferente de mim, porque a sua visão das escrituras é diferente da minha, e pelo jeito é diferente do que a Kira enxerga também. Então achei interessante isso, essa, entre aspas, democracia, elas coexistem, né? Essas diferentes visões das escrituras sagradas, e elas coexistem ali de uma forma aparentemente harmônica, menos pela Kai Wynn, obviamente, mas de forma geral ali, a gente olhando friamente ali, eu achei interessante isso, porque, enfim, tem vertentes diferentes ali de interpretação das escrituras sagradas, mas eles conseguem lá se resolver. O que o Luiz falou, Luiz, teve sim, a Kira, eu não lembro que episódio que foi, em que o Bareil tá
saindo ali do templo, e aí ele pergunta o que ela achou da interpretação dele, e aí ela fala que ela não concordou com nada do que ele falou. Esse é no The Homecoming? Não é no... Não é no The Homecoming. Eu acho que não é no In the Hands of the Prophets mesmo, não? Acho que é. Ah, pode ser que seja. Pode ser, acho que é. Porque eles ainda não tinham uma relação mais próxima e tal, e aí ela disse que não concordou em nada do que ele falou. Então, quer dizer, isso já tinha acontecido antes. Tem razão. Dela achar que ele Mas eu acho que ela fala algo específico. Ela fala o nome de alguma coisa, aí não concordou com a interpretação dele de alguma coisa. Pode ser o In the Hands of the Prophets, sim. Agora, ainda sobre a Louise Fletcher. Meu, ela é tão boa, mas ela é tão boa que você odeia tanto a personagem dela, a entonação que ela faz quando ela fala com a Kira, my child, não sei o que, my child. É de socar a TV, aquilo né? vai dando... Nossa senhora, você fica tão pé da vida com a maneira como ela fala com a Kira, assim, uma maneira pedante, e com o próprio Burrell, e daí ele e ela falam de igual para igual. Ali a Kira, a priori, não poderia falar de igual para ela, tanto que chega uma hora que ela toma uma da Vedek Win, que ela fala, né, ó, se você for sábia, você nunca mais vai falar assim comigo. Quando ela fala pra Kira que a Kira tem que, né, ela entrega a investigação pra Kira, e ela fala isso no final da conversa. Oh, and child, one last thing. I know you're under a terrible strain, but if you're wise, you will never speak to me with such disrespect again. E a Kira pensa um pouco assim. Ela porque, na verdade, a Kira tá cutucando ela desde que ela chegou. Sim. Entendeu? Que ela fala, eu vou falar pro outro reforçar essa segurança. Não, mas eu tô me sentindo segura aqui. Não, mas não é por você, não. É pra todo mundo. Well, now that I know you're here, I'll be sure to inform Constable Odo to increase station security. That won't be necessary. I feel quite safe here. No, it wasn't your safety that concerned me. Just what are you trying to infer, child? I'm sure Major Kira meant no disrespect. No, not at all. I just want to avoid the violence that occurred during your last visit. My child. Isso aí é delicioso. Cara, isso é muito boa. Nossa, é muito boa essa cena. Então, e você... E aí, logo na sequência, a Win fala alguma coisa, espero que você, uma hora, vou fazer a prece para você não pensar mais mal de mim, de que eu tive algum envolvimento com o atentado, a vida do Burrell, né? Ela fala assim, essa é uma prece que nunca será ouvida. Nossa Senhora. I know you still hold me responsible for the deplorable attempt on Vedek Burrell's life, but I can only pray that someday you will be cured of this unfortunate misconception. Well, that's one prayer that will never be answered. What a pity for both of us. Se você pensar pelo lado dela, por mais filha da puta que ela seja, talvez, comparando ela com o Ducat, talvez o Ducat não tenha a menor ideia de que ele é filho da puta, e ela tem alguma noção de que ela é filha da puta, mas pensando do lado dela, é uma pessoa ultra conservadora. Aí ela pensa assim, essa criança petulante aí tá dando pro Vedek na minha frente, cheia de marra, dando uma de gostosona, e tá fazendo troça aqui da minha cara, só porque eu tentei matar o cara aí que ela tá interessada, porra. Mas aí ela chegou uma hora que, ou seja, você entende que mesmo que obviamente ela seja muito filha da puta, você sente que do lado dela tá acumulando coisa também. Ela chega uma hora que ela não vai conseguir manter o passivo-agressivo naquele tom dela o tempo todo. E aí tem esse momento. Então até isso eu acho que foi bem feito. Teria que ter alguma coisa acumulando do lado dela e ela chegar uma hora e dar uma disparada justamente na Kira ali, que teve mais interação e mais tensão ali. De forma geral, eu acho que a dinâmica de atuação da Nana Visitor com a Louise Fletcher funciona muito bem. Eu discordo do que a Mari disse no começo, tá? Sobre o Philip Youngling. Infelizmente, não acho que a interpretação dele nesse episódio tenha sido das melhores, né? Porque, assim, a gente precisa entender o contexto aqui. Vamos pensar o que estava acontecendo, como que começou o episódio. Começou com a visão do cara. Ele estava tendo uma visão lá do orbe lá, uma visão estranha, enfim. E
que ali a 2 dias ali ia ter uma eleição, onde ele provavelmente seria o Kai. Então, assim, ele estava sob muita pressão, mas assim, cara, acho que em momento algum da interpretação dele, não transpareceu que ele estava... É muito prazer, você não acha? É muito... Eu acho muito apática, assim. Eu acho que é isso, é muito apático. Entendeu? E, assim, fazendo, obviamente, uma piada aqui, cara, assim, sinceramente, parece que ele mandou a interpretação dele por fax, cara. Eu acho que é muito blasé, tipo, eu quero ser o Kai e tal, mas tá tranquilo e não sei o quê. Eu tive uma visão maluca aqui, mas tá tranquilo, eu vou dar umazinha com aquilo aqui. Sei lá, então, sei. Pois é, cara. Eu não sei, sabe? E, em momento algum ele conseguiu vender aquela angústia, né, a pressão. Ele tava sendo torturado por segredos que podiam mudar o futuro de Bajor. Acho que em momento algum ele passa isso, cara. Outra coisa, ele tava interagindo com a Nana Vista com a Louise Fletcher, cara. Aí fica difícil, né, coitado, né? Mas as duas estavam arrebentando, cara, e mesmo assim... Não seria... Às vezes eu acho que você deveria elevar o negócio. Sim, exatamente. Igual a gente fala, né, lá em Do It. Do It aqui, o dueto da Naná lá com o ator convidado. A gente tem vários outros exemplos disso. O Philip Ang não era a primeira vez que ele estava interpretando esse papel. Em teoria, ele já deveria estar mais confortável. E assim, eu não estou dizendo que ele era um ator ruim. Eu já comentei aqui lá em The Hands of Prophets. Ele tinha lá um monte de indicação ao Tony, como ator de teatro. Mas de alguma forma, para mim, ele não conseguia mimetizar, replicar isso, cara, aqui em Deep Space Nine. Ele sempre estava muito distante, fora do tom, apático, entendeu? E aqui, cara, realmente ele perdeu uma grande oportunidade, porque as duas estavam arrebentando, cara. As duas, o René, o Beijo Renato, estavam arrebentando. Não sou muito fã, assim, do Bert Ramsey ali, que fez o papel do secretário Cubos, mas ele fez um bom papel também, entendeu? Ainda tinha a Camila Saviola. O cara, assim, sinceramente, perdeu uma grande oportunidade aqui de destruir também, entendeu? De mostrar que veio. Porque, se não me engano, são 3 sequências de Orbe, não são? É que são mais. São 3, acho que são 3. Caramba, uma que ele tá lá em Bajor, aí ele vai pra Deep Space Nine, aí ele vai embora, volta, aí ele vai de novo, aí a Kira chega pra falar com ele, aí depois ele tem a última visão lá. Tal. Não, porque devem ser 2 experiências com o Orbe, deve ser uma lembrança ou um sonho, porque eu acho que o Orbe ficou em Bajor o tempo todo. Não tem lá um Orbe lá no... Não, eu acho que foram tem todos, um Orbe foram no todos templo? em Bajor. Não, foram todos em Bajor. Pelo lugar, parece aquele lugar de Bajor do... Não, são todos em Bajor. Home o templo, é o The lá, Circle. O templo. Aquele lugar lá do The Circle. Sim. Aí eu não sei se são 2 experiências com o Orbe. Eu acho que aparece ele fechando o Orbe só 2 vezes. Mas se eu não me engano, são 3 experiências. Ou ele tá lembrando, ou ele tá sonhando, ou é um eco da experiência, eu não sei. Ou seja, era pra ser, não vou dizer Tour de Force, mas era pra ele estar mais mexido, era pra ele, não sei, era pra ele, sabe? Tava muito automático ali, né, cara? Faltou a parte dele do episódio. Tinha aquelas imagens pra trabalhar. Ele foi pior, gozado. Nesse eu achei que ele tava um pouquinho melhor mesmo. A atuação dele eu gostei mais do que nos outros episódios. Porque eu acho que nesse, Mari, tinha mais coisa em jogo, entendeu? Então, em teoria, isso deveria afetar ele mais, né? Entendeu? Ele tinha que estar mais afetado. Nós estamos falando dele, da carreira política dele, que podia terminar, né, ali, e também o futuro de Bajor, cara. Ele ia entregar ali o poder para uma mulher altamente manipuladora, entendeu? Mas aí os profetas vão nos guiar. Pô, tudo bem, mas no fundo, a gente sabe que não é bem assim. E ele, mais do que ninguém, devia saber, né, como sacerdote lá, entendeu? Então ele tinha que estar mais mexido. Não sei, né? Acho que o Barrel é assim, eu lembro no começo que ele não tinha nenhuma intenção de ser Kai, de participar dessa politicagem. No fim, ele acabou sendo levado a isso pela própria Wynn, lá em The Hands of the Prophets, quando no fim ele acaba aceitando o convite do Sisko, acaba indo na estação, mas você vê que nunca foi a intenção dele, nem concorrer a ser Kai, nem nada, sabe? Acho que ele queria ficar quietinho no canto dele. Então, eu acho que ele meio que foi arrastado para toda essa situação. Então, talvez para ele era muito mais importante preservar a imagem da Kai opaca
do que qualquer outra coisa. E você vê que mesmo ele sabendo todas as coisas que a Wynn fez ou tentou fazer para ganhar a eleição, você vê que no final ele fala assim, ela vai precisar da nossa ajuda para guiá-la no caminho, que nem ela sabe o que vai ser, que prepara para o life support, né, que a gente vai ver. Eu acho que meio que, assim, ele tava ali, se eu for cai, você cai, mas acho que ele nunca teve essa ambição. E por isso que talvez ele seria o cara eleito, exatamente pelo fato dele não ter essa ambição, ele era o candidato perfeito. E aí, na realidade, ele só não foi eleito porque o Aira fala que eles prepararam pro Vedek Burrell ser eleito Kai por 1 ano. Aí eles falaram, pô, mas a gente não quer esse cara bonzinho sendo Kai. A gente precisa pegar a pior pessoa possível que vai causar mais estrago e colocá-la na posição de maior poder possível. E aí tacaram a Wynn, que obviamente, se a gente for pensar em todo o andamento da série e até o final, obviamente foi a melhor escolha. A gente falou disso, talvez acho que tá no episódio de apresentação da série. Você vai insistir nos personagens que dão mais conflito. Exato. Fora o fato de ser a Louise Fletcher, que é uma atriz importante, conhecida. Ou seja, não tem como. É que ele só aparece em mais um. Já dei spoiler aí. 2. Mais 3 episódios. Aparecem mais 3? Quais? Ele aparece Fascination. em Fascination, Life Force, e aí ele volta em Resurrection, mas é como universo inteiro, né? Então, esses 2. É. A gente vai chegar lá. A gente vai discutir sobre o destino, enfim. Mas que teria que ser a Kai Wynn, né? Não teria como ser diferente. Só se a gente... ele é Kai, mas chega... Ele é Kai, mas dá uma reviravolta. Ele não era bem assim. Do Kai, aí gente ele sabia morre alguma em coisa Life Force, dele. né? Não, de ter uma reviravolta dele não ser exatamente o personagem que a gente estava acompanhando até então. Mas eles fizeram o mais seguro e o mais lógico de ter a pessoa que potencializa mais conflito na posição de poder. Então, não tem muita dúvida. Mas o cara, é meio blasé, parece que tá em outro lugar, em outro planeta. Não empolga. Mas eu acho que o que mais chama atenção é que, assim, ele não tem química nenhuma com a Nana Visitor. É mais do que isso, ele parece que tá em outro... Sei lá... Entendeu? Dadas as motivações do personagem, o comportamento dele não é coerente. Também não foi capaz de pegar aquele sereno, pacifista, fazer alguma coisa, ajudar os roteiristas o ajudarem, e a coisa evoluir assim também não se deu assim. E ficou aquela coisa muito, muito blasé, muito sem sal. O pessoal mandando bala aí, ele não valeu o pagamento da semana, não, infelizmente. Eu nem sei se ele é um ator tão ruim assim, mas aqui alguma coisa aí não clicou mesmo. Desde o início ele não conseguiu entrar assim no papel. Ele foi por um caminho. Eu acho, inclusive, que eu achava até ele um pouco melhor. Essas revisitas, eu percebi, fui bem mais crítico a ele, o departamento de atuação. Mas o pessoal trabalhando bem a beça, e o cara nada, ele teve as visões para trabalhar as visões, elaborar, tem umas imagens legais, nada do outro mundo, mas tem umas imagens legais. Aliás, na primeira imagem tem um callback do outro episódio, né? Que eles ficam juntos, que eles jogam lá o squash bajoriano. Lembra desse episódio também, né? Eu achei bonitinho isso. Nessa primeira visão que o cara tá enforcado lá, a gente vai ver isso, inclusive, lá na frente. O Rockets and Shows, tá falando? Exatamente. Inclusive, eu posso estar errado. Provavelmente estou. Eu fiquei vendo o Oda e a Kira ali. Será que aquele lugar não é o lugar que a outra Vedek se mata também, não? Será que não é o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Caraca, gente! Eu nunca lugar. Tinha parado pra pensar nisso. É o mesmo lugar. Que o Pralebek se matou, mas se matou na cela, mas também enforcado. E eles estão ali falando do cara e é ali que a mulher se mata. Não, o Pralebek se matou ali. Foi ali no ele se matou também. Ali também? Foi. E que o Odo fala pra aqui, ó. Foi aqui, ó. Entendeu? É até uma filmagem legal que o Cliff Bowl faz. Ele pega a câmera bem por baixo ali, pegando bem pra ficar mais alto ali. Dá a impressão que é mais alto até, né? Ali. E
é bem interessante, porque eles usam ali aquela rampa, que você passa de uma parte do promenade para outra da parte de cima, no segundo andar. É legal, gente. Você também nunca tinha pensado nisso. É Vendo aqui, vocês estavam falando, eu estava lembrando, eu falei, porra, será que é o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Caraca. Eu não sou particularmente fã das sequências de visão no Orbe, não, né? O Orbe da Profecia aqui no caso. Mas eu preciso confessar que elas foram muito bem filmadas, né? Elas são importantes para contar a história do episódio. Tem umas analogias muito interessantes, com simbolismo de sonho, de punhal, corda, cobra. Então achei isso interessante, assim. E assim, a iluminação é muito bem feita. É o Marvin Rush aqui, né? Que faz o crédito aqui de iluminação. Os últimos episódios com ele. Isso. Então, eu achei, assim, embora não seja particularmente fã, não são minhas cenas preferidas, mas, assim, elas vieram a serviço do episódio aqui. Foi muito bom. E eu acho legal isso, porque desde o primeiro episódio até o último vai ter. E elas sempre tem algum tipo de conexão com algo, assim, que é necessário. E tem essas correlações entre elas, né, como a gente já falou aqui. O cara enforcado vai aparecer lá na final da série também. Então, eu acho interessante isso, né? Eles resgatarem também isso. Eles mantêm como se fosse um continuismo ali, a continuidade de o final, a última fala do Burial dá a impressão que eles... Você pode pegar a situação do Life Support, né? Se eu não me engano, ele estava ajudando no tratado. Sim. Então dá para você meio que... daqui eles foram para lá. O Fascination eu vou abstrair. O Life Support também é problemático, mas a gente chegar lá um dia. Mas dá a impressão que daqui foi para lá também. Já estavam se pensando... A atuação em algo. do Philip Anglin aqui, ele já estava no modo Life Support, né? Já tinha acontecido. Coitado do cara. Coitado. Ele sofreu, o personagem sofreu muito naquele episódio, mas chega lá. Pra completar esse sofrimento do Burrell, do tipo, você vê até o quão ingênuo ele é, porque a Kira no fim fala, pô, mas você não teria sido considerado culpado porque você estava lá no monastério, você não poderia ter passado informação nenhuma, então quer dizer, a Wynn não teria como acusá-lo, e ele poderia falar, não, o Beck me chamou, eu fui lá conversar com ele, não posso revelar o que ele me falou, ponto final. Ele poderia ter acabado com essa situação, mas o medo era tão grande dele de descobrirem, fazerem a ligação, a mesma ligação que a Kira fez, de fazerem, que no fim a Kaiopaka é quem tinha contado, que ele não quis nem arriscar. Mas eu acho que ele teria se safado, a não ser que a Wynn também achasse que tinha sido a Opaka, e aí ela ameaçasse revelar isso, e aí o Burrell não ia querer isso. Mais do que ele ser acusado, claro, né? Não fica porque claro. No final ela consegue o que ela queria, que era ele sair da corrida, e ela nem ouve o que a Kira fala. Aí a gente fica na dúvida, né? Que também pode ser interessante. Ela já sabia de tudo, ela sabia de parte, ou ela não sabia de nada, ela só queria pressionar para o cara desistir, achando que ele não tem essa força toda, ele ia sentir a pressão e ia simplesmente desistir. A gente não sabe. Ficou-se sem saber. Né? Sem saber. Eu tenho alguns problemas com esse final. Esse episódio é bom, mas pra mim ele tem alguns probleminhas. Eu já posso abrir aqui a caixa de ferramentas já? Claro. Pode. Inicialmente, mais pela, assim, né, começando a ser um pouquinho chato só pela lógica geográfica aqui. Tem algumas conversas que me incomodam, o local onde as pessoas estão conversando. Então, por exemplo, aquelas conversas ali da Kira com a Wynn, a Kira e o Odo, o Quark, o Odo e a Kira, são assuntos sensíveis de ser tratado no meio do promenade ali. Pô, os caras estão conversando no promenade, tem gente passando, e a Kai Wynn tá falando sobre traição lá do Vedek Burrell. Porra, alguém vai passar ali, vai ouvir, e aí como é que fica, entendeu? Então, acho que do ponto de vista ali de direção, vamos dizer assim, isso passou desapercebido. Porque no final das contas, o cara que escreveu, ele coloca lá onde vai ser a cena, mas o diretor olha e fala, não, peraí, essa cena não pode ser filmada aqui. O segundo interrogatório ali do Cubus ali também é feito na área de carga. Tudo bem que ele devia estar preso na nave e tal, por questão de segurança. Eu achei estranho, mas eu pensei isso. Então, seria, de repente, se fosse ruim, levar ele de volta lá pra delegacia e tal, mas tem uma certa lógica, mas também não me parece muito correto. Não parece ser um lugar muito institucional ali pra ela fazer a investigação e interrogar o cara. Mas tudo bem.
Ok. Outra coisa que me incomoda mais, tá? Porque aí, assim, isso acaba impactando mais, né, o core do episódio, que é essa questão da necessidade de levar o Cubus a Bajor pra ele fazer um depoimento lá, cara. Não tem videoconferência, não? O cara não pode dar um depoimento lá pros Vedex lá via videoconferência? Que aí o esforço da Kira pra não deixar a nave da Winn partir perderia o sentido, entendeu? Então, assim, essas partes, assim, me incomodaram, do ponto de vista, como eu disse, né? É mais a geografia, a lógica, né? A Winn concedeu o santuário pro Cubus, em função do que ele falou. Então, mas é só ela que sabia. Aí ela falou, eu vou levar ele lá pra ele contar pra todo mundo. Eu vou queimar o Barrel, entendeu? Mas aí a Kira não deixou ele sair. Aí ela foi e falou, Kira, então tem que investigar aqui melhor, entendeu? E no final das contas, tudo bem, a gente entende que ele voltou lá do exílio pra Bajor. Mas eles podiam ter pelo menos comentado, né, que o Cubus tinha chegado lá em Bajor, tal, tinha se escondido na península XYZ, alguma coisa assim. Mas faltou um fechamentozinho, assim, pra isso também. Não, fechamento faltou, porque aí a gente não sabe o que aconteceu com ele. Se a Winn realmente foi concedido, ele voltar para Bajor, não foi? Não, foi, porque ele acabou sendo um ativo político de garantia dela contra o Barrel. Tipo assim, se o Barrel quiser falar alguma coisa, eu tenho um ativo aqui político que eu vou usar de garantia, que é o depoimento do cara, entendeu? Então deve ter sido feito um acordo assim, ó, esse cara vai ficar aí, mas ele vai ficar quietinho e a sua carreira política continua, Barrel, entendeu? Mas se você começar com graça, esse cara vai dar o depoimento dele, entendeu? Deve ter rolado um acordo ali. Eu acho que ele voltou sim, eu acho que isso não existe dúvida. Podia ter uma coleta de lixo no final. Então, mas provavelmente tinha, mas aí foi cortado por tempo, talvez. E aí tem duas coisas que eu acho que são mais de mudança de roteiro, de linha de roteiro mesmo. A primeira delas é a seguinte, beleza, o Vedek Barrel é um ótimo caráter. Mas se a gente for pensar bem, do ponto de vista prático, talvez dramaticamente pro episódio teria sido melhor que a Kaiopaka tivesse salvo o filho dela. Que o filho dela fosse um dos 1000, por exemplo, que tivesse sido salvo, entendeu? E aí sim, faria mais sentido ter escondido a participação dela nesse negócio. Porque, ela sacrificou o filho dela. Eu acho que se a Kai Winn tivesse contado isso, a mulher ia ficar mais heroína ainda. A Kaiopaka falou, a mulher sacrificou o filho, cara. Era 1000 ou 40. Ela escolheu 40, entre eles o filho. Não tem nada mais nobre do que isso, entendeu? Era uma escolha impossível que ela teve que fazer. Mas ainda assim, ela teria, compactuado com os cardassianos, entendeu? Mas ela pagou o preço. Não, sim. O filho dela, né? Não tem preço maior do que esse que ela pagou, entendeu? Se ela tivesse salvado o filho, aí sim ela seria uma pessoa ruim. Então, mas não queriam mostrá-la como uma pessoa ruim. Ela era uma pessoa boa, que fez uma escolha impossível, perdeu o filho em função disso para salvar bajorianos, entendeu? Mas sempre ficaria ali, teria gente que ainda acharia que ela foi, aceitou o jogo dos cardassianos, entendeu? Porque os caras da resistência eram os caras que podiam de alguma forma expulsar os cardassianos, ou pelo menos eles tinham essa ideia de que a resistência era a salvação deles ali. E aí ela simplesmente queimou os caras que estavam tentando expulsar os cardassianos. Não importa se ela salvou mais bajoriano, ela deu a localização dos caras da resistência. Mas era uma célula. Era uma célula, sim, então, era uma célula. Não era a resistência toda. Não. Era porque os caras deviam estar fazendo coisa ali nesse vale de Kendra que os cardassianos deviam estar incomodados, porque devia estar destruindo alguns lugares ali deles, deve ter morrido vários cardassianos, e os caras queriam eliminar os caras. Surgiu a oportunidade, então... Então, eu acho que com base no que a gente já viu até agora em Deep Space Nine, provavelmente ela sairia como heroína. A gente vê outras, vamos dizer assim, relações meio contraditórias, vamos dizer assim, meio dúbias. O próprio Odo, por exemplo, o Odo trabalhou lá com os cardassianos, entendeu? Começou trabalhando para os cardassianos. E ele é bem aceito pela sociedade bajoriana. O tipo de, entre aspas, de entrega que ela fez aqui para os cardassianos
Não daria pra considerar que seria autotraição, cara. Ela deu a mão pra salvar o corpo, né, todo. Teve que cortar uma mão, entendeu? Ela cortou a mão pra salvar o paciente, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse fazer uma analogia médica. Eu vejo que a Wynn com certeza conseguiria vir com argumentos pra meio que manchar, assim, a imagem da Opaca, do tipo, se ela contou isso, que outras coisas ela poderia ter contado, sabe? Então, talvez... Agora nós vamos pra segunda coisa. Aí talvez o Burrell não quisesse arriscar. Então, mas aí vai pra segunda coisa que eu queria comentar. O Burrell não queria arriscar. Mas arriscar por quê? A Kai Opaka estava viva. Lá em Battle Lines, a gente sabe que ela ficou viva naquele planeta lá, no Quadrante Gama. Por que não, eventualmente, entrar em contato com ela novamente? Pra ajudar, de alguma forma, a desnudar a verdade. De repente, ela mesma assumir ali, foi isso mesmo, eu fiz isso mesmo, tal. Entendeu? Por isso que eu acho que esse episódio tem as suas falhas, seus problemas, entendeu? Não sei, mas aí tem a morte do Pryler Beck também, é um problema, entendeu? acho que do Battle Lines. Sei lá. Que eu lembro que quando a gente fez o Battle Lines, eu falei que era muito estranho a mulher ficar viva lá e nada acontecer em Bajor. Isso é uma coisa estranha. Eu acho que foi escrito porque, tecnicamente, mesmo se ponderando a situação impossível ou não, ela seria uma colaboradora. E o pessoal pendurou o episódio nisso. É complicado, não sei. Por exemplo, o Pryler Beck foi quem falou, ele acabou se matando, então quer dizer do tipo, não foi ele recebeu a ordem e no fim ele que pagou o pato. E ela não teve coragem de assumir naquele momento. Eu imagino, se isso viesse à tona, então... já com a Wynn como cai, uma outra corrente político-religiosa dominando ali a religião bajoriana, eu acho que poderia dar merda. Eu acho que a gente pensar assim, ela fez, inclusive até nessa série de Star Wars recente, que eu gostei, a Beth Endor, acontece basicamente isso. Um cara lá que basicamente se tornou a rebelião lá, ele faz basicamente isso, ele sacrifica uma célula inteira, porque ele sabe que se aparecer na hora que o Império vai atacar a célula, aparecer resistência ou eles não estiverem lá, vai ficar claro por outras circunstâncias da série, que ele tem um cara infiltrado lá no topo da inteligência do Império. Inclusive ele faz mas ele tá ativo em cena, né? Aqui a Kai Opaka também não estava ativa em cena. Tem muito pouco dela nesse episódio. Ou seja, é um dilema muito parecido. O cara literalmente fritou uma célula inteira, gente que ele conhecia, com serviços prestados, pelo bem maior. Aqui talvez seja mais espinhoso porque era uma líder religiosa, ela devia estar, ela devia estar meio no submundo também, pelo poder político que ela tinha, ela devia estar um pouco escondida também, e de alguma maneira ela interveio na resistência bajoriana. Então, fazer o pós-mortem dela na parte política, eu acho que não seria fácil, não. A gente está pensando, a Kira matou o cara, mas, a Kira matou um monte de gente, mas é difícil quando você coloca em termos de julgamento político de um ícone religioso, pode ser mais espinhoso do que para outro personagem. Nesse cara do Star Wars, em certo sentido é mais fácil, porque o cara é um guerrilheiro, ele se tornou aquilo, um líder ali, nada mais importa. Valores, princípios, é manter aquilo ali até a derrubada do Império se dê. E aqui talvez seja mais difícil pensar nesses termos, talvez isso que o Burrell estava pensando, fora a falta de espinha, a fraqueza dele também, que você pode pensar que isso faz parte do episódio ou não. Aí é como o negócio aperta para cada um. Eu acho que, tipo assim, como se tratava de uma ocupação onde o negócio estava extremo, na minha visão, ela não sairia como, entre aspas, ia sair chamuscada, obviamente, mas não se tornaria um grande problema para ela. Uma coisa é você tomar decisões na paz, outra coisa é você tomar decisões quando você tá na guerra, que era o caso. Mas é isso, eu acho que daria um twist melhor, né? Se, enfim, ela tivesse salvado o filho dela junto com os 1000 e tido entregue a célula lá da resistência lá dos bajorianos. E também não gostei, é o que o Luiz falou, o problema do Battle Lines, mas a partir do momento que o Battle Lines foi pro ar, virou um débito da série. E aí, quando você tem ali... Que é estranho pra caramba. É um negócio estranho. Não, a situação que ele produz é muito estranha. Ah, sim, mas aí a partir do momento que você quer usar na gênese de um novo episódio, uma personagem que tem um histórico lá meio complicado, aí você tá querendo arrumar
dar problema também. Então não tem jeito. O episódio não é perfeito, né? Não é um duet, infelizmente não é. Não. Mas ok, entendeu? Tudo bem. A gente segue, né? Se a gente pode matar Move Along Home, a gente mata Battle Lines também, entendeu? Manda lá pra Voyager lá, os extras de Voyager lá, tá tudo certo. Entendeu? Caraca, gente. Nossa senhora, tá bom. Os extras de Voyager. Os extras de Voyager, coitada de Voyager. E, Luiz, tem mais alguma coisa que você queria comentar que a gente não falou? O Cubus, ele tem uma ressonância legal com aquele Kodos, o carrasco da série original. Eu achei, não sei se foi intencional ou não, mas achei legal. Isso é um dos primeiros episódios, eu não sei se é o primeiro, teria que ver os créditos, mas é um dos primeiros em que você vê a dupla do Araber e do Robert Hughes Wolf. Provavelmente eles pegaram o roteiro que o Gary Roland escreveu e devem ter metido o dedo direto, reescreveram, deve ter reescrito uma boa parte, mas é um dos primeiros encontros deles aí escrevendo juntos. No Companion diz que, na realidade, eles não reescreveram tanto quanto normalmente eles reescreviam quando vinha pessoal... Freelancer, E eu tô olhando aqui no Memorial. É que tá acreditado. Na minha cabeça, quando acredita, é porque enfiou o dedo. Sim. Aqui no Memorial é o primeiro teleplay do Aira com Robert Wilt Wolf. Então depois, dali pra frente, eu acho que todos são a dupla. Sim. Não, o Gerardin é só o Araber. Do The Search pra frente, essas 3 temporadas eles escreveram. Tá. Não, né? O Araber, mas eu digo o Robert Wilt Wolf. Acho que depois do Collaborator não tem nenhum dele sozinho, é sempre com o Aira. Não, tem também. Tem também. Ele tem o Araber que não tem. O Hard Time, por exemplo, eu lembro de cabeça aqui. Deve ser o Hard Time é só ele. O Hard Time é só o Robert Wilt Wolf. Isso. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que não tem mais... Aí depois o Ties of Blood and Water é só ele. E acho que o Field of Fire. O resto acho que é tudo com Aira. Aí ele já tinha saído da série. No final ele fez espécie de freela. Eu achei legal a direção, achei muitas imagens legais, tanto nas sequências de Orbe, algumas cenas muito bem decupadas. Por exemplo, a cena que o Odo tá mantendo o Cubus na cela e a Kira chega, a Kira tá bem concentrada, a forma como pega o cara, pega o Odo, eu achei bem bolado. Tem uma outra cena que eu achei muito interessante, que eu não sei se talvez a ideia tenha sido do diretor. Ele faz de uma maneira muito simples. Ele dá a impressão que aqueles 3, eu não sei se os 3 são homens, os 3 que seguem a Vera Queen na estação, da forma como eles andam em torno das duas, como eles param, dá a impressão que eles são uma espécie de segurança ninja. Segurança. Entendeu? Eu achei bem bolado isso de maneira muito simples, assim, só com um mínimo ali de organização. Dá essa impressão sem falar uma palavra, sem chamar atenção. Coisas assim eu achei bem interessantes, aquela cena do foco lá do point do suicídio por enforcamento, coisas assim eu achei bem legais ao longo do episódio, bem interessantes mesmo. A Naná muito concentrada, a gente veio do crossover, aquela mesma coisa. Outra coisa legal, ela muito à vontade, ela fala com o O'Brien, aí no final ela para ali, a Dax vai lá falar com ela, aí ela chega, O'Brien, pô cara, vê aqui pra mim aquela parada de novo que eu tô cismado. Beleza, vamos lá. Sabe, uma camaradagem. É profissional, mas ao mesmo tempo você vê que as pessoas têm uma história, sabe? Que não tem, na verdade, a ver com o trama do episódio, mas tem a ver com aquela ambiência. Esse cuidado que você acaba te apaixonando pela série, eu acho. Esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa que você acaba querendo mais, você acha legal. Por exemplo, complementando isso daí, Luiz, quando a Kira fica sabendo que o Odo liga para ela avisando que o Cubus está na nave da Wynn e ele vai voltar para Bajor, ela não vai direto na nave lá arrancar o cara de lá. Ela vai primeiro no Odo para levantar as informações para depois poder enfrentar a Wynn. Então é interessante isso daí. Isso depois que ela não deixou a nave sair, porque ela fala para Dax, não deixa a nave sair. Não aí vai você acha sair. Que ela vai, que nem uma porra louca, arrancar o cara da nave? Não. Ela vai lá primeiro falar com o Odo. Muito legal. Tem a ver com o que como você falando.
falando dela falar com o Brian, né? Porque fica naquela situação de como só tem uma cena do Cisco, a Kira mandou ali na parada. Ela resolveu as coisas. E como era muito importante, ela teve a investigação, ela tá com o Bareil, ela tinha aquela adoração toda pela Caiopaka, ela tem esse antagonismo até natural com a Vera, que depois caiu in. Então, bem no centro, ela tá no centro de tudo e ela tem aquele espaço ali, ela tem o poder também. Então, várias coisas são interessantes ver. E ela tá muito, muito bem, o René muito, muito bem, a Louise Fletcher muito bem, o Philip Anglin, que realmente é uma pena. E, provavelmente, os produtores sentiram isso já. Ou a gente tá fazendo errado, ou esse cara é errado, não sei, ele serviu que a gente tá vendo os caras inicialmente, aí com a Wynn se tornando Kai, ele meio que essa parte política ele não faz mais sentido. Se ele tivesse uma química boa com a Naná, tivesse dando certo a relação Bareil e Kira, talvez eles tivessem insistido nele ali, mas não gostaram e acabaram descartando o cara. Aquela blusinha da Kira, eu acho que é a blusinha do episódio que aparece ela com a cabeça do Quark. Pode ser. Qual é aquele episódio? Qual é mesmo? Faz pouco tempo que a gente fez ele, falou sobre ele. Não, ainda vai passar. Não, da cabeça do Quark já não foi? Não. Não? Quem é que encontra na Holosuite? Eu acho que foi sim. Eu acho que Alexandre, salva a gente. Que eu acho que é o Jeffrey Combs. Não passou nada, vai passar. Eu tá não tô lembrando qual episódio é esse, não. Não tô lembrando, não. Não tá lembrando, não? Enrolei todo mundo agora. Não. Vai rolando aí que eu vou ver aqui. Vai rolar. Que o Quark quer fazer um programa com a Kira, porque tem um alienígena que se apaixona pela Kira e paga pro Quark. Aí o Quark fica tentando... É a trama B do Meridian. A trama B do Meridian. O alienígena é o Jeffrey Combs. Uhum. Então essa blusinha dela, ela reaparece nesse episódio. Tem a blusinha da Nana Visita. E ela ficou bem com a roupa do squash bajoriano lá também, ficou legal. Foram essas as minhas impressões finais. Então, Ale, manda aí as trivias. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário aqui primeiro sobre o escritor do episódio. Na verdade, quem levou a ideia, o pitch, né, o Gary Holland, o primeiro episódio que ele realmente escreveu para a jornada, ele era, na verdade, responsável pela propaganda e divulgação de Deep Space Nine na época. Então ele entrou para escrever, né, na verdade, mas ele teve que primeiro conseguir um emprego normal, como... colaborador lá de Jornada nas Estrelas. Eu achei interessante essa história, porque o cara tinha o sonho de escrever ficção científica e entrou pela porta lateral, vamos dizer assim, como um burocrata. E aí ele conseguiu a chance dele de colocar esse pitch aqui para esse episódio. E 2 pitches anteriores dele já tinham sido recusados, lá pelo Michael Piller e pelo Ira Behr. Eu achei legal, achei interessante, né? O cara continuou indo atrás do sonho dele. Aí depois ele viria lá escrever na 5ª temporada o Children of Time, que tem muito a ver com esse aqui. E na 2ª temporada de Voyager ele também escreveu um episódio até legalzinho, tá? Aquele episódio lá do míssel lá, que a B'Elanna Torres tinha armado, aí ela tem que desarmar. O Luiz falou da direção aí do Cliff Bowl. Eu achei ok, tá? Não achei lá grandes coisas, não. Além das cenas que o Luiz já comentou aí, que eu também já tinha comentado, tem uma cena que eu acho interessante, que é quando a Kira tá indo pra delegacia conversar com o Oda. O Oda fala, Kaiwin tá indo embora da estação com o cara, hein, com o tal do Kudus aí. Ela, peraí, tô indo pra aí. E aí ele pega uma filmagem de dentro da delegacia e a Kira lá fora, vindo lá do elevador. Eu achei interessante, porque tem alguns, vamos dizer assim, tem a porta ali, que não ajuda muito na filmagem, mas ele consegue fazer ali, né, a filmagem correta. Então achei legal. Já falei da iluminação aí do Marvin Rush nas cenas das visões do Orbe. Sobre os atores convidados aqui, a Louise Fletcher a gente já tinha falado anteriormente no In the Hands of Prophets, Camila Saviola também, e o Philip Anglin também a gente já tinha falado lá no In the Hands of Prophets. Não vou me repetir aqui o currículo deles. Mas acho que tem uma coisa interessante para falar de 2 atores aqui. O primeiro é o Burt Ramsey, que é o secretário Cubos. A gente viu ele andando de bengala no promenade ali. Na verdade, ele andava de bengala de verdade, porque em 1960
74, ele foi fazer uma série de comédia chamada Esse Sargento de Morte. E um guindaste lá caiu em cima dele. Aí ele quebrou a coluna e a perna esquerda. Aí ficou mal, quase que morreu, quase que não voltou a andar. E aí quando ele voltou a trabalhar, ele não achava mais que ia conseguir trabalhar como ator. Então ele virou supervisor de casting. Aqueles caras que convocam os atores, ajuda lá a produção e a direção a convocar os atores pro episódio, pro filme. E aí depois, em 1970, o Robert Altman, que era um diretor famoso lá, colocou ele para trabalhar de novo como ator, e ele voltou a carreira dele de ator. Ele fez alguns filmes conhecidos. Não sei se vocês vão lembrar aqui, aquele filme O Guarda-Costas, lá de 1992, com Kevin Costner e com a Whitney Houston. Tem aquela cena final, que tem um cara fazendo um discurso num Rotary Club lá, bem no finalzinho mesmo. É ele que faz esse discurso. E aparece lá o Kevin Costner, lá do fundão, lá, quase que atrás das cortinas, olhando. É ele que faz esse discurso. E ele também fez um outro filme chamado Teoria da Conspiração, de 97, do Richard Donner, com a Julia Roberts, o Mel Gibson. Ele aparece lá como pai rapidinho, né? Meio flashback lá, como pai da Julia Roberts. Um juiz lá que tinha sido assassinado. E o Prylar Beck, quem fez o papel dele foi o Tom Villard, que infelizmente viria a falecer menos de 6 meses depois que esse episódio foi ao ar, entendeu? Nossa, que coisa. Então, faleceu de pneumonia adquirida por causa da AIDS. E ele tinha trabalhado num filme legal do Clint Eastwood, em 86, que eu gosto muito, chamado Destemido Senhor da Guerra. Legal o filme. O cara que escreveu, o Gary Holland, ele disse que essa história tem alguns paralelos com o caso de Watergate, que culminou lá com a renúncia do presidente dos Estados Unidos, lá, o Nixon, em 74. Que no final das contas é uma história lá que uma conspiração tentou desviar a verdade sobre um grande dirigente e que as mentiras foram sendo descobertas de baixo para cima e pouco a pouco os bodes expiatórios e os outros envolvidos foram aparecendo, né? Foram sendo expostos. E que o Prylar Beck aqui seria como se fosse o John Dean, seria lá um advogado do Nixon, e o Garganta Profunda lá, o Deep Throat, seria o Quark. Eu não concordo muito com isso não, mas tudo bem. É trivia, tem que falar. Não vejo, cara. Eu também não vejo, mas enfim. Isso é o segundo Gary Holland, eu não concordo. O fornecedor de droga dele tava ruim nessa semana aí. Bom, quem quiser saber mais sobre o caso do Watergate, tem um filme, né? Todos os Homens do Presidente, lá, de 1976. Esse é bom, né? Do Alan James. Recomendo. Com Robert Redford, Dustin Hoffman, Jason Roberts, concorreu um monte de Oscar lá, Globo de Ouro. E por último, é só uma referência interessante aqui. Esse é o último episódio em que Deep Space Nine dividiria a atenção na TV com a nova geração, porque o próximo episódio seria já All Good Things da nova geração. Então The Tribunal já não teria mais a nova geração na TV. Então, Deep Space Nine ficaria sozinha na TV do The Tribunal até lá o 13º episódio, eu acho, da terceira temporada. E aí estrearia Voyager, com The Caretaker, que foi lá em início de 1995. Então é um marco. E ainda assim que Voyager fosse dividir as atenções novamente, mas seria num esquema diferente, porque tinha a tal da UPN na época, então o formato seria diferente. Eu lembrei agora porque que eu achava que a gente já tinha falado sobre esse episódio em que a Kira aparece no holodeck com a cabeça do Quark. É porque eu arrumei o GDE um tempinho atrás. E aí eu tava colocando as fotos do Meridian. E aí por isso agora que eu lembrei porque que eu tava lembrando. Assim. Tinha certeza que a gente tinha falado do episódio, mas realmente não. Muito bem. Então, agora vamos para as notas? Para mim é 3,5. Melhor do que eu lembrava. E você, Ale? Para mim, 3 estrelas. Eu vou ficar junto com o Castanha e vou dar 3,5 também. Eu gosto muito desse episódio. Eu acho que traz aí mais camadas para a história de Bajor. Eu acho que a única coisa assim que, embora eu tenha gostado da atuação do Philip Englund, achei ele melhor do que nos outros episódios que o Barrell aparece, eu acho que ainda assim, realmente, como vocês falaram, deixa a desejar. Apesar dele ter ido melhor, ainda assim, acho que, levando em conta a atuação do povo em volta dele, é uma pena ele não ter sido o melhor. Acho que poderia ter adicionado ainda mais ao episódio. Se ele tivesse mandado a interpretação dele por e-mail, tudo bem, mas ele mandou por fax, aí não dá para dar 3,5. Entendi. Ele já tá muito antigo, né? Tá muito fora. Aí fica páreo com os roteiros do John Menosky? Do Menosky, Em trombeta? Do trombeta? Do trombeta? Não, do trombeta não, é o Menosky que manda por fax, né? Mandava, é verdade. E eu acho que ainda tem mais um, hein?
Acho que tem coisa ainda, vamos ver. Bom, gente, a gente tá quase chegando ao final dessa segunda temporada. Nós vamos ter ainda Tribunal e Desenradar, e aí a gente encerra a segunda temporada. Vamos ter ainda uma análise geral de tudo o que a gente viu, o que a gente achou dessa temporada como um todo, para depois começar a terceira temporada. Queria agradecer aqui Castanha e Alexandre pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre Deep Space Nine. Valeu, até a próxima. E a gente volta então com um Tribunal daqui 15 dias. Obrigada para todo mundo que ficou nos escutando até agora. Não esqueçam de comentar lá no site, no YouTube. Então a gente se vê daqui 15 dias. Até mais.